chamo Stephanie Chinamovski. Eu me chamo Daiane Souza Barbosa. E nós somos alunas da instituição Senai de Jaraguá do Sul. O nosso projeto ele foi supervisionado pela orientadora Mariela Cunha de Oliveira e pela orientadora Karina Treuer Olumielac. E o nosso projeto é o ketchup de melancia in natura como alternativa de um ketchup ultraprocessado. O nosso diferencial é a não utilização do açúcar adicionado e a não utilização de conservantes artificiais. O ketchup ele foi inventado no século XVIII. Ele era a base de peixes em conservas, que era utilizado para amenizar o odor presente em carnes podres. Com o passar do tempo, esse molho chegou à cozinha americana, onde seus ingredientes foram modificados, sendo adicionado o ingrediente que conhecemos hoje, o tomate. O açúcar, que é um dos principais ingredientes do nosso ketchup. A sacarose, também chamada de açúcar de mesa, ela é muito utilizada pela população cotidianamente. Muitos não sabem, mas esse açúcar ele é geralmente encontrado em alimentos ultraprocessados, que estão sendo cada vez mais consumidos hoje em dia devido à sensação de prazer que ele causa no nosso organismo. Esses alimentos ultraprocessados eles são riquíssimos em açúcar, mas em contrapartida são pobres em fibras, quando se comparados com alimentos in natura. O alto consumo de açúcar pode trazer grandes riscos para a saúde, ocasionando doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, colesterol e entre outras doenças que podem ser ocasionadas. Diante desse cenário, a gente estudou alguns alimentos e condimentos ultraprocessados que estão geralmente sendo utilizados, consumidos pelas pessoas, e a gente encontrou que o ketchup ultraprocessado ele possui um alto teor de açúcar e de sódio, e esses ingredientes, se consumidos em excesso, podem ser muito prejudiciais à saúde. O nosso projeto tem como objetivo apresentar um ketchup que seja saudável em relação à nossa saúde, sendo um ketchup que não possua açúcares adicionados, mas sim o açúcar sendo proveniente da frutose, que a nossa base seria a melancia. A melancia, que é a base do nosso molho de ketchup, ela possui importantes propriedades, tanto nutricionais quanto funcionais, visto que ela é rica em vitaminas, minerais, além do licopeno, que é um corante mineral da fruta que possui propriedades antioxidantes, que ajudam no combate de alguns tipos de cânceres e também ajuda a prevenir o envelhecimento celular da pele. Alguns dos ingredientes utilizados. Nós utilizamos a polpa da melancia, o ácido cítrico, o suco de limão, o suco de maçã, a canela, o alho, o sal, a pimenta do reino, o óleo vegetal e a goma xantana. E os materiais auxiliares utilizados foram a balança, o liquidificador, uma panela inox, talheres, fogão e um recipiente utilizado para armazenar o nosso produto. E além disso, a base do nosso projeto é a melancia. A melancia ela foi adquirida em um dos mercados presentes em Jaraguá do Sul. E para sua higienização, ela foi submersa durante 30 minutos no vinagre. Logo após isso, ela foi lavada em água corrente e depois foi realizado o corte da fruta. Sobre o passo a passo, a polpa da fruta ela foi cortada em formatos de cubo. Após isso, nós voltamos essa polpa para o liquidificador, onde nós processamos até a obtenção do caldo. O caldo ele foi para o processo de cozimento a uma temperatura média de 75 graus Celsius, por mais ou menos 45 minutos. E durante esse processo de cozimento, nós adicionamos alguns ingredientes e condimentos para temperar e dar sabor ao nosso produto final. Aqui foi a formulação utilizada para o nosso projeto. Aqui são os ingredientes utilizados e as suas respectivas porcentagens, fechando um total de 100% da nossa formulação. Os nossos resultados são discussões perante análise sensorial. O perfil dos nossos avaliadores variou entre 10 e 60 anos, porém o nosso público-alvo foi de 10 a 20 anos, o que correspondeu a 63,3% do nosso total de participantes. E o gênero predominante foi o gênero feminino, o que representou 53,3% do total dos nossos participantes. A análise sensorial foi realizada com 30 participantes. E foram realizadas nessa análise perguntas como: você gosta de ketchup? Você consome ketchup com frequência?
86,7% dos participantes declararam que gostam de consumir ketchup e cerca de 13,3% afirmaram que não gostam de consumir o produto. Em relação à frequência, a maioria, sendo 56,7%, relataram que consome o ketchup ocasionalmente, de 1 a 2 vezes por mês. Os atributos analisados. Nós utilizamos a escala de avaliação. Gosta muito, gosta pouco, indiferente, desgosta pouco e desgosta muito. E os nossos atributos foram a aparência, a cor, o aroma, o sabor, a textura e a impressão global. Conforme a gente pode analisar a tabela, a gente pode perceber que a maioria dos nossos avaliadores aprovaram todos os nossos atributos, o que indica que ele foi aprovado e ele teve uma boa aceitação perante as análises. A intenção de compra. Nós questionamos os nossos avaliadores se numa possível aquisição mercadológica, se eles comprariam o nosso produto. E mais de 40% dos nossos avaliadores, como indica a tabela, afirmaram que certamente comprariam. Em relação às pesquisas bibliográficas, analisamos que o ketchup possui alto teor de açúcar. E o nosso objetivo é trazer um ketchup que não tem açúcar adicionado, mas sim um açúcar da frutose. E com isso realizamos o nosso produto. Que deu tudo certo, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. A partir da análise sensorial, conclui-se que os avaliadores eles aprovaram todos os atributos e que mais de 40% deles responderam que certamente comprariam uma possível aquisição mercadológica. Em uma possível